Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Este vídeo agora é um vídeo muito interessante. Você tem que estar comigo até o final, porque hoje vamos falar de um tema extremamente importante para todos que trabalham com harmonização orofacial. São de las estruturas de soporte que são importantes em la harmonização orofacial. Quando hablamos de harmonização, temos que saber sempre onde é o soporte facial. Então, eu sou Augusto Rodrigues. Para você que já está aqui no canal, continue comigo. Para você que é a primeira vez que está aqui, subscreva-se aqui no canal, ponga me gusta e assim estaremos juntos até o final. Estes vídeos também é muito importante que você possa compartilhar com outros profissionais, com seus amigos, para que a harmonização orofacial sempre sea hecha de uma forma muito importante e de uma forma com muita segurança. Para isto, então, vamos começar falando de los tejidos de soporte. Que são tejidos de soporte? Soporte para quê, Augusto? Sempre me perguntam, professor, el soporte para quê? Soporte para el tejido blando. Para el tejido blando, para la piel. Então, todas as estruturas que estão mais profundamente na piel são consideradas estruturas de soporte. E eu vou mostrar para você agora 3 estruturas que são fundamentais de conhecer e saber como manejar quando vai ser a harmonização. Também é necessário você saber fazer análises desta estrutura, sempre, porque isto vai fazer com que você coloque um relleno em la posição correta, isto vai fazer com que você coloque uma toxina botulínica antes de fazer o relleno em uma forma correta. Então, fazer isto de uma forma simples e com segurança é muito importante. Isto é que hacemos em grupo de harmonizadores. A competência não hace desta forma. Por quê? Porque ela não está atenta a estas estruturas. Então, vamos começar. Você está mirando aqui, nesta imagem, agora mesmo, todas as estruturas que podemos conhecer. Então, elas estão atrás da piel. Quando você está mirando esta imagem, você está mirando uma imagem de uma cara, pero sem piel. Não há tejido blando aqui nesta imagem. Por quê? Tejido blando vamos falar em uma outra oportunidade. Agora estamos falando solamente de los estruturas de soporte. Então, vamos começar com a primeira coisa extremamente importante de tejido de soporte. Tejido ósseo, as estruturas ósseas. Sempre quando vamos iniciar e miramos uma pessoa, vamos entender como estão as posições de las bases ósseas, de la posição del crânio, posição de la parte óssea de la maxila e posição óssea de la mandíbula. E também o formato de todo isto. Então, esta parte óssea é uma informação genética da pessoa. Não é solamente simples fazermos transformações ou cambios em la estrutura óssea, porque quando falamos de movimentação óssea, sabemos que é necessário procedimentos quirúrgicos para estar aí. Então, sempre vamos trabalhar algumas vezes com compensação desses tejidos. É importantíssimo que a parte óssea seja a primeira coisa de avaliação quando falamos de estruturas de soporte. Para as posições que vamos trabalhar finais, depois de los rellenos, estão diretamente ligadas a estas proporções ósseas. Então, estruturas ósseas são extremamente importantes que você tem que avaliar. Você tem que avaliar se o indivíduo é um indivíduo com classe 2, com perfil 2, perfil 1. E quando falamos desses, as estruturas ósseas são importantíssimas. A maxila está para frente, está para trás, a mandíbula está para frente ou está para trás, é uma mandíbula que está mais quadrada ou uma mais triangular. Então, estes detalhes que os pacientes vão buscar em nossa clínica, porque quando o paciente está mirando em espejo, ele não está mirando o osso, ele está mirando a parte de tejido blando e ele não sabe exatamente onde estão estas estruturas de soporte.
Entonces, número 1, estruturas óseas, toda a parte de tejido óseo. La primera cosa que usted va a mirar y tiene que saber cómo hacer esta análise antes de colocar las manos en el paciente para colocar rellenos, hilos, toxina botulínica y todo más que podemos trabajar en la armonización. Vamos ahora para el segundo tejido de soporte, que é o tejido muscular. Então, ter o conhecimento de los músculos, onde estão posicionados e de los vetores de movimentação. Como se movimentam? Movimentam conjuntamente. As pessoas mais jovens têm mais força muscular e estes músculos estão mais firmes. Já as pessoas que estão mais ancianas não têm tanta força muscular. Isto é normal, porque são características de idade, de envelhecimento, e sabemos que devemos saber muito bem também as características de envelhecimento. Este envelhecimento vai se cambiar um pouquinho a tonicidade muscular, a força muscular, e estes músculos podem se quedar mais débeis. Quando derramos ou em processo de envelhecimento, estes músculos se cambiam para mais débil, podem movimentar de posição. A movimentação é pequena, pero recuerde, estamos falando de estruturas de soporte, que está trabalhando com suporte de la piel. Se os músculos cambiam de posição e vão um pouquinho para abaixo, por exemplo, ou como um depressor de ângulo de la boca se queda um pouquinho mais para abaixo, automaticamente outras estruturas também vão se colocar um pouquinho mais para abaixo, assim como a próxima que eu vou mostrar para vocês, e o paciente vai ter uma coisa que molesta a ele, como por exemplo a parte de jaws, que é juntamente com o cojines de grasa uma das coisas que molesta muito os pacientes. A inversão também de las comisuras, a sonrisa se queda invertida. E estes, quem são responsáveis por estes? La estrutura de soporte, que é o tejido muscular. Então, miramos aqui, onde está esta parte toda de comissura? ¿Por que a comissura se queda para abaixo? Quais músculos estão aqui responsáveis por fazer isto? Então, todo isto é muito necessário de saber antes de fazer procedimentos de harmonização. Não vamos direto colocar, por exemplo, relleno em paciente. Não, vamos colocar antes toxina botulínica. Vamos tratar as estruturas de suporte para que conseguimos um êxito quando trabalhamos com outros procedimentos. A mesma coisa se passa em mentón. Há pacientes que têm muita força em alguns músculos de mentón e também necessitam o quê? Colocar toxina botulínica antes de fazer os rellenos e antes de cambiar os formatos, porque como falei antes, a estrutura óssea muito dificilmente vamos cambiar solamente com procedimentos quirúrgicos, e a parte de soporte que nós outros vamos fazer para o paciente, temos que estar em nossa cabeça exatamente todo o que está aí profundamente al tejido blando ou a la piel. Passamos para o próximo e de fundamental importância. Aqui vamos trabalhar com uma parte importantíssima da cara, onde o envelhecimento está muito responsável por las posições que temos de ptosis. Que é isso? A calidad de la piel, a calidad de toda parte de la piel. Para não calir la piel é necessário ter soporte. E onde está este soporte? Este soporte está em la parte de grasa, em los conocidos cojines de grasa. Devemos saber que existem cojines profundos e cojines superficiais. Alguns vão aumentar de tamanho, vão ganhar volume, e outros vão diminuir. E também devemos saber que estes cojines são responsáveis não somente por toda a parte de soporte, como de lifting ou de manter a piel estirada, como também em processo de envelhecimento se podem cambiar de posição por uma teoria gravitacional. Então, são duas teorias que são extremamente importantes para sabermos
Quando miramos un paciente un poquito más anciano, donde la parte de las orejas están un poquito más largas y estos cojines de grasa están posicionados más para abajo, lo que está pasando? Cambio de los cojines y también reposicionamiento. Ellos van a quedar un poquito más abajo. Entonces, esto es la tercera parte importante. Cuando hacemos los rellenos, colocamos hialurónico, en la gran parte de las veces estamos haciendo una compensación de este tejido aquí, que es el tejido de grasa. Entonces, colocamos los rellenos y reposicionamos la piel a través de soporte por rellenos que nosotros estamos colocando en los pacientes. Entonces, hablamos de tejido óseo, tejido muscular y ahora tejido de grasa. Y ahora yo voy a hablar una cosa fundamental, que usted tiene que estar aquí conmigo para entender esto. Estes tejidos todos no se quedan en posición si no tuviéramos una cosa muy importante, que es la nutrición. Entonces, ¿hueso tiene nutrición? Tiene. ¿Tejido muscular tiene nutrición? Tiene. ¿Grasa tiene nutrición? Tiene. Los tres tejidos que hablamos son necesarios tener una nutrición vascular muy buena. Porque mantener tejidos significa mantener vasos sanguíneos. Quando temos vasos sanguíneos chegando a toda esta parte, vamos ter sempre células aí que chegam por el sangue e que vão ajudar nós outros, principalmente com os fatores de crescimento que encontramos em plaquetas e demais elementos figurados de la sangre. Então, a nutrição é extremamente importante e sabemos que para manter os tejidos, não solamente vamos necessitar colocar rellenos, no, também tratar a piel, tratar estes tejidos de soporte. A piel, que é a parte blanda, também necessita de irrigação e mais do que nunca, porque o que estamos mirando quando miramos os pacientes, a coisa que miramos, a capa que miramos, é a capa de piel, é a capa de epidermis. Então, por isso que é necessário conhecer todo isto. Outra coisa muito importante, quando miramos todos juntos, e agora estamos mirando todos os tejidos de soporte juntamente com a nutrição, então temos aqui o hueso, temos a grasa, temos os tejidos musculares e também a parte de los vasos sanguíneos haciendo a nutrição. Temos que saber como estão posicionados esses tejidos em partes distintas da cara. Então, quando vou fazer um relleno, vou colocar este hialurônico em uma capa de dermis, vou colocar em uma capa supraperiostal, mais cerquita do hueso. Então, estes conceitos todos são fundamentais para que você, que está em grupo de harmonizador, sempre tenha êxito. Está bem? Recordando solamente: tejido de soportes, tejido óseo, tejido muscular e tejido de grasa. São os três importantíssimos e que necessitam também ter uma boa vascularização. Em processo de envelhecimento, se cambiam estes tejidos e nós outros, como harmonizadores, e você, como harmonizador, deve colocar produtos aí de uma forma segura e inteligente para que suavize cada vez mais as coisas que se passam e as características que vão aparecer dentro do processo de envelhecimento. ¿Está bem? Então, eu já mostrei para vocês todos os tejidos de soporte que temos, de como todo esto se passa, e me gostaria uma vez mais de recordar você, não se olvide de compartilhar este vídeo, ponga me gusta, não se olvide, e também subscreva neste canal. Isto é muito importante para mim. Vídeos como esse estão ajudando você e muitas pessoas a trabalhar cada vez melhor com a harmonização orofacial. E eu me quedo muito feliz quando você coloca um comentário aqui para mim. Então, não se olvide, coloque, pode colocar, é tranquilo, tá bem? E assim nós outros vamos nos ajudando e estamos cada vez mais cerca um do outro, porque somos grupo de harmonizadores e devemos fazer as coisas com responsabilidade e também com segurança. Então, nos vemos em próximo vídeo.